E é isso, Ellen. Ixi, será que tá boa a conexão? Hum, não foi não, né? Ixi. O que, que será que eu... Não tá indo. Deixa eu ver se eu te chamar de repente se vai. Amandinha! Ah, foi. Eu tô congelada Tá me pra ouvindo? mim. Ah, pronto. Mas eu, pra mim, tô congelada. Tá me vendo? Tô te vendo. Pois. Não tem problema. Porque eu já te falei, né, que eu tô com esse probleminha no. Não sei se é internet, não sei o que é que fica assim. Mas aí quando salva, fica normal, sabe? Ah, é, quando você solicitou também não foi. Acho que foi agora que eu te chamei, né? É. Agora tá dando. Agora foi normal. E aí. Ai, que bom te ver, te conhecer, ouvir esse sotaque. Estamos aqui, né? Você também, né? A minha filha assistia um pouquinho. O povo diz, de onde é que ela assistia tanto? É, ela assistia, não sei por quê. Então, né, vamos falar hoje. Então, vamos primeiro falar, porque na realidade era para ser o contrário, né? Era para eu estar te convidando. Só que eu tô com esse problema no Instagram, né? Que eu não consigo fazer um ao vivo. Mas a ideia é trazer toda segunda-feira. No começo era em agosto. Aí o nome do projeto era Projeto Agosto, justamente por isso, que era a seu gosto e em agosto. Aí depois eu fiz uma enquete, o pessoal pediu para manter, né? Aí eu também achei legal manter o projeto e tal. Então toda segunda-feira eu chamo uma pessoa diferente para falar sobre um assunto pertinente que tem a ver com o projeto também, né? E aí eu te chamei por conta das suas bonecas lindas e maravilhosas. E não só por isso, né? Que você tem uma estrutura de reeducação muito interessante. Então eu sei que eu estou no seu Instagram, mas eu lhe peço para se apresentar, por gentileza, né? E contar um pouquinho pra gente sobre você. Tá. Então, o meu nome é Mariane, eu sou daqui do Rio de Janeiro, né? Eu moro especificamente na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, as pessoas acabam tendo muito a visão, né? O que a Globo passa. Enfim, o Rio de Janeiro ele vai muito além do que as praias, né? E o calçadão de Copacabana. A gente tem a parte da periferia, das periferias, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro a questão com a periferia ela é muito delimitada, sabe? Eu tenho umas amigas bem próximas de São Paulo, né? Já fui a São Paulo algumas vezes e eu vejo que é uma organização diferente de São Paulo. Porque aqui fica o centro e a zona sul, onde a gente tem uma concentração grande de aparatos culturais, né? E a região, parte da região da zona norte e a zona oeste principalmente, que é a região onde eu vivo, ela é uma região que tá sempre à margem, né?
Então, são pouquíssimos os espaços culturais, os aparatos culturais. Apesar da gente ter um maior número de população, é uma discrepância muito grande, né? Então, eu acho que começar falando sobre a demarcação de território, de que lugar eu falo, né? E de qual é o meu lugar de atuação, eu acho que também é muito importante, né? Fundamental para a gente pensar sobre essa questão da cidade mesmo, né? Do deslocamento da cidade e das crianças também que ocupam essa cidade. Uhum. É, você quer falar? Não, pode. Porque eu pensei que você fosse falar, eu te cortei. Eu sou professora, eu sou pedagoga, atuo já há algum tempo com educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental. E as bonecas, né, confeccionar bonecas e bonecos negros de pano começou justamente com a educação infantil, né? Quando eu trabalhei em um município, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e que eu tinha pelo menos metade da minha turma de crianças negras e eu não tinha nenhum brinquedo, né, em que essas crianças se olhassem, se vissem. E aí isso dialoga também muito com a minha avó, que era uma mulher negra que colecionava as bonecas que eu e minha irmã não queria. Eu não queria, né, que eu não gostava, minha irmã ainda gostava de boneca. E, obviamente, as bonecas que a minha avó herdavam eram as bonecas louras de olhos verdes, né? E ela tinha um carinho e um amor e um cuidado por aquelas bonecas, sabe? Era assim a paixão da vida dela. E aí eu comecei a fazer bonecas, né? Na verdade, eu estava lembrando, a primeira boneca que eu fiz foi para minha avó, que não foi costurada, foi toda colada, remendada, como eu conseguia fazer. E depois que eu fiz para minha avó, eu fiz para as crianças na educação infantil onde eu atuava. Então eu fiz um casal de bonecos, levei lá para a turma e aí eu vi que foi muito importante para as crianças, né? E aí algumas pessoas começaram a pedir para eu fazer também. E naquele momento foi aquela costura muito intuitiva, sabe? Assim, não tinha nenhum curso de costura, nem nada, né? Foi na experimentação mesmo e para fazer. E aí, conforme as pessoas começaram a pedir, né, para encomendar boneco e tudo mais, e aí eu comecei a fazer, né? E aí eu acho que é muito importante porque eu acho que não é só. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Não é só o fato de ter uma boneca ou um boneco negro, né? É toda a forma como a gente constrói, né? E como faz. Nesse período da pandemia, eu fiz a primeira oficina de confecção de bonecas e bonecos de pano, que foi muito legal. Era para ser no presencial, né? Mas enfim, acabou tendo que fazer uma outra forma. E eu gosto de falar muito sobre essa questão do processo, né? Desse cuidado com a estética. O que eu mais gosto de fazer no processo de costura das bonecas e dos bonecos é a pesquisa de cabelo, sabe? Porque o cabelo, ele é um marco muito importante para a identidade, principalmente quando a gente fala de criança, né? E aí, enfim, o que eu procuro trazer, né, é uma variedade estética de cabelo, de textura, brincar com isso, né? E enfim, trazer essa discussão sobre a construção da identidade para as crianças e, sobretudo, né, fazer com que elas se enxerguem belas, né, que elas valorizem os seus traços, o seu cabelo, o nariz, a cor da sua pele e que as crianças não negras também, né, que elas consigam enxergar a beleza e o cuidado que que os corpos pretos também precisam, né? Então parece que é algo muito, como eu vou dizer, tipo, é só uma boneca, é muito lúdica, é muito pontual, mas quando a gente vai entender, vai estudar, né, vai se aprofundar, inclusive sobre a própria questão do cuidado com os corpos pretos, a gente vai vendo a importância cada vez maior, né? Mas, assim, eu discordo um pouco em relação a. Parece, né? Parece um pouco. Só que eu vou te falar. Porque eu tenho uma filha, né, de 4 anos. E aí ela ganhou, assim que ela nasceu, duas bonecas de pano, né? E as bonecas eram brancas. Tinha o cabelo, né, pretinho, mas as bonecas eram brancas. E aí eu falei pra pessoa que me deu, né? Eu disse, mas não tinha uma boneca é, pretinha não, alguma coisa assim? Aí ela falou, não, aquelas bonecas são tão feias, sabe? Aí eu, né, eu fiz, não, mas a próxima vez que quiser dar uma boneca, pode me dar uma, pode dar pra ela uma daquela.
que eu acho que eu gosto e acho bonita, né? Aí a avó da minha filha, ela é negra. Negra como, né, fala ali pele mais escura, né, e tal. Só que ela só dá boneca branca e loura para minha filha. Já outras pessoas que sabem, né, que eu gosto e tudo mais, dá boneca negras, né? E eu comprei uma, inclusive, também. Aí eu tava na casa de uma amiga que ela tem uns traços muito fortes indígenas e o marido é negro também. Aí ela dizendo, né? Ah, assinar uma. Eu vou assinar uma clube de leitura, né? E assinar um clube de leitura. Eu disse, mas cuidado, porque. Aí ela mostrou um livro lá. Aí eu disse, cuidado, porque este livro que você está mostrando, ele aborda a temática negra, né, no caso, mas ele não foi feito para uma mulher negra, né? E aí eu disse, eu achava interessante para quem, né, é ativista e tal, a gente procurar valorizar quem faz de fato, né? Quem é negro realmente está fazendo aquilo, né? Visibilizar os pequenos, né? Aí ela, não, mas não sei o quê. Aí eu fui mostrando, ó, essa aqui não sei o quê, essa aqui não sei o quê. Ela até mostrou tanto perfil, ó, essa aqui trabalha com boneca. Que uma vez eu acho que tu fez até uma postagem mostrando quanto é que custava a boneca. Né? Que tu falou, ó, é Uhum. isso, por isso que o valor é esse. Aí eu só mostrar os pequenos, que foi o que mais se focou na quarentena, né? Da valorizar os pequenos empreendedores e tal. Aí Sim. eu falei, a gente é pequeno empreendedora também, porque a gente é artista, né? Aí eu disse, a gente é pequeno empreendedor e tal. Aí ela, mulher, mas dá tanto trabalho. Mulher, me deu uma vontade de nela. Como é que ela fala um negócio desse se ela é super ativista, sabe? Dá vontade de brigar, assim, dizer, lógico que dá trabalho, mas é por isso que a gente tá fazendo o diferente, porque se fosse fácil, a gente consumia as bonecas Baby I Live, sei lá o que é que Uhum. esse povo bota aí. É lógico que dá trabalho, é por isso que a gente tá querendo mudar, né? E é por isso que eu digo a tu que não é, parece besteira. Não, não é besteira. Realmente dar trabalho, assim, principalmente para mim que sou branca e quero trazer uma realidade diferente para minha filha, que só tem uma avó negra, porque o resto do que ela convive são de pessoas brancas. Então, qual é a Uhum. perspectiva dela em relação a isso, né? Quando ela Sim. se confrontar, né? É uma realidade diferente para ela, que eu acho Sim. que não tem que ser assim, né? Sim. Inclusive, eu tento trazer o máximo de coisas assim, de desenhos e de coisas, sabe? Aí, a pessoa que né? Que aí fala um negócio, chega da. Eu até já mandei para ela assistir. Mas quando eu falei Mas, dessa questão, é porque às vezes a gente não tem dimensão da coisa, sabe? No sentido de. Às vezes você acha que é só uma boneca negra, né? É só um boneco negro, mas você não tem dimensão sobre a importância daquela boneca. E aí eu vou te dar um exemplo assim muito muito prático, né? Ano passado eu estava trabalhando numa turma de educação infantil de crianças de 3 anos. E era uma turma que eu tinha metade da turma de crianças negras. E aí eu tinha uma menina negra que sempre brincava e tinha boneca negra na turma. Tinha boneca, não tinha boneco não, tinha só boneca. Tinha boneca de pano grande. E aí, o que que aconteceu? E a família dessa menina era uma família de pessoas negras, né? E aí o pai dela, uma vez a gente conversando, enfim, falando sobre diversos atravessamentos e falas, né, que a menina trouxe. E aí ele virou para mim, para outra professora, e falou assim: mas sabe o que que eu já percebi? Ela só brinca com boneca branca. Ela tem boneca negra, mas ela cuida das bonecas brancas. E aí, depois que ele falou isso, eu fiquei atentando, né? E realmente, assim, na sala, ela brincava mais com as bonecas brancas, né? Então, pegava, fazia comida, dava comida na boca, né? E tudo mais. E aí, depois de muito tempo, né, que ela começou a pegar a boneca negra. Então, isso me fez pensar até uma live que a Thalita do Clubinho Preto fez com o professor Renato Nogueira, que eles estavam falando sobre a questão do cuidado com o corpo preto. E é isso.
Então, a partir do momento que uma criança branca recebe um boneco ou uma boneca preta, ela vai ver que aquele corpo. Porque é muito representativo, né, a boneca. Então, o que eu tô querendo dizer é isso. Às vezes a gente não tem dimensão, a gente acha, é só um brinquedo. Mas é um brinquedo que diz muito, né? Que traz muitas questões, inclusive sobre o cuidado. E aí, quando a gente tem o caso do Miguel, sabe? Que é um menino que foi extremamente negligenciado, não foi olhado. A gente está falando de uma criança. E aí, mais uma vez, a gente pensa, é um corpo preto que não é cuidado, que não é olhado, né? Então, assim, são diversos os atravessamentos. Por isso que eu acho que eu tenho visto cada vez mais essa importância, sabe? Não só nesse cuidado do refinamento com a estética mesmo, em produzir algo esteticamente bonito, atrativo, sabe? Porque eu acho que ainda tem muitas bonecas que você vê que eu também acho que não é só o fato de ser uma boneca de pele escura, sabe? Ou um boneco de pele escura. Eu vejo que precisa ter todo um cuidado que você vai ter em relação a como você vai retratar aquele cabelo, os traços, né? Para não ser aquela coisa estereotipada. Porque eu quero, porque inevitavelmente, ao você aparecer com uma boneca preta numa sala de aula, a criança negra ou a criança mais escura da sala vai ser associada àquela boneca. Então, que seja uma associação bonita, sabe? Que a criança olhe e fale assim: nossa, sou eu mesmo, né? Que ela se identifique. Então, enfim, eu acho que são muitas questões, né? E aí por isso que eu acho que parece que é algo superficial, né? Que às vezes a gente não tem dimensão, né? A partir do momento que a gente vai conversando com as crianças, vai observando que a gente vai vendo que a coisa é muito mais, que o buraco é muito mais embaixo, né? Tem uma pessoa que falou uma coisa aqui, Bruna, né? As crianças negras sempre vêm, né? Uhum. Brancas, bonecas brancas, mas as crianças brancas dificilmente têm acesso a bonecas de outras etnias. Quando você fala sobre essa questão do, ó, a boneca negra que a minha filha tem. Só que aí, se você reparar, ela é uma boneca branca, só que com a pele escura, né? Só é Uhum. isso a Uhum. diferença. Porque os traços todos são de traços de boneca branca. Olho claro, Sim. né? Aí o cabelo grudado na cabeça, no caso, né? Não é uma. Uhum. Mas eu ainda me alegro, por exemplo, porque é a boneca favorita dela. Ela não dorme sem ela. Porque todas as outras, a minha sogra não, a minha avó dela, por parte de paterna, né? Deu branca. E aí, a pessoa se fazer disso é uma coisa, né? Porque se faz das bonecas é porque, né, tem as questões de carência, né? Por Uhum. exemplo, se eu me desfazer alguma boneca que ela deu, é porque eu não estou levando a sério. Mas enfim, vamos agora focar uma coisa que eu queria. Como faço para encomendar as bonecas? Mulher entra no como é? Direct e encomenda, porque é maravilhoso. O que eu queria falar também é sobre uma coisa muito legal que eu vi numa live sua, com. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome, acho que foi a última live que tu fez. É, que tu falou sobre essa construção, né, essa construção de uma educação, que é o tema da nossa live, né, que é essa construção de uma educação para as crianças negras, né? Uhum. Porque já tem o pessoal se falando sobre esse olhar e essa desconstrução, né, das crianças negras como crianças, né, faveladas, crianças, né, e tudo mais. E agora começa a criar essa autoestima, né? Como criar a partir de agora essas crianças novas que estão. Eu estava seguindo uma menina que ela fala até um termozinho bem, bem legal que ela fala, que é da descolonização de uma educação, Uhum. né? Uma educação não Uhum. mais colonizada, né? Sim. Então, eu não sou da educação, sou e não sou, né? Eu sou da filosofia, assim, por academicamente da filosofia.
Mas eu sou atriz e tal, então sobre essa nova, né, nova vivência que está tendo, né, da educação, principalmente essa educação de primeira infância, né, que são os pequenininhos que estão crescendo, né? Uhum. Então, assim, o que a gente tem hoje, né? O que a gente ainda vê é que existe, quando se fala da perspectiva, né? Existem várias perspectivas, né? E uma delas é a da descolonização, né? E aí, o que que acontece? O nosso currículo escolar, ele é majoritariamente eurocêntrico. Então, se a gente parar para ver, por exemplo, inclusive quando a gente foi criança, né, e na escola, o que que a gente aprendeu sobre a história da África? O que que a gente aprendeu sobre o continente africano, né? O que que a gente aprendeu sobre os povos indígenas, né? O que que a gente aprendeu sobre os quilombos? Então, o meu pai, por exemplo, ele é peruano. Eu nunca ouvi falar do Peru na minha vida escolar, sabe? Para não falar que eu nunca ouvi falar do Peru, eu acho que teve um ano que o Peru foi para a Copa. Eu nem lembro assim exatamente. Mas, enfim, eu não conhecia, não conhecia absolutamente nada. A gente não conhece, inclusive, sobre a cultura dos nossos países vizinhos, né? Pelo menos, né, eu não tenho. E aí o negócio é tão sério que aí a gente vai vendo, né? Ano passado, eu fui com uma amiga para Minas Gerais, para Milho Verde. E foi a primeira vez na vida que eu vi uma congada. E a congada é uma é maravilhosa, porque vai trazendo diversos elementos. E aí eu voltei assim, caraca, eu moro no Sudeste. Minas é aqui do lado. E como é que a gente não conhece? Né? Então, assim, a gente não conhece a história, a gente mal conhece a história do Bumba Meu Boi. Então, o que que acontece? Acaba sendo um currículo muito centralizado e que não traz toda essa diversidade, né? Enfim, todas essas outras culturas, né? Eu gosto muito do que o professor Renato Nogueira fala, né? Que ele vai trazer sobre a pluriversalidade, né? Então, são diversos conhecimentos que não são abordados, né? Que não trazem para o currículo escolar. E aí, isso daí acontece também quando a gente vai falar sobre a própria questão da história, né? Quais são as histórias que são contadas, né? Qual é a perspectiva que você vê? A Chimamanda, ela tem, né, aquele TED que depois virou um livro sobre os perigos da história única. E é exatamente isso. A gente só aprende uma versão da história, né? A gente só aprende sobre o viés, o que o Walter Benjamin, né, o filósofo, vai falar sobre a perspectiva do vencedor. Então a gente precisa conhecer essas outras narrativas. Eu participo de um coletivo que se chama Coletivo Narrativas Negras, que teve o lançamento do. Vai acontecer o lançamento do livro, mas o livro já foi impresso, né? Enfim, já está aí nas ruas. E aí é a história de 41 mulheres negras aqui do Brasil, que foram super importantes. Eu escrevi sobre Eva Maria de Bom Sucesso e Tia Ciata. Eu sou apaixonada na história da Tia Ciata, porque a Tia Ciata, ela foi uma mulher assim tão estrategista, sabe? De pensar todos os valores civilizatórios, né? Afro-brasileiros que a gente tem. E, enfim, que a professora a Zoilda Trindade muito brilhantemente deixou pra gente, né? Que é professor, educador, pra gente ir aí fazendo essa escavação dessa história. E como a tia Ciata, ela bebe ali, ó, dialoga diretamente com esses valores, né? Então, são essas histórias que a gente não costuma ver na escola. Então, por exemplo, o que eu trago como defesa, né, e o meu trabalho com a Olubaiô, para além da confecção e da produção das bonecas e dos bonecos, é justamente esse processo de escavação das nossas histórias. Porque a gente só aprende a perspectiva, né, de que as pessoas negras são descendentes de escravos. E, na verdade, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas e de reis e rainhas. Né? E essa história não é contada, isso não é contado para gente. Então é um processo realmente de a Natália Grillo, né? Foi a Natália que eu ouvi falar, foi a Natália que eu ouvi falando sobre esse processo de escavação da história mesmo, né? A gente tem que estar sempre nesse processo arqueológico, né? De ir desenterrando e de buscando e de juntando, né, os pedaços
para a gente trazer justamente esse fortalecimento e a valorização, né, das crianças, da nossa história, dos nossos ancestrais, né? A gente olhar para trás e entender. É importante a gente saber, né, de todas essas histórias, todas essas narrativas que, infelizmente, eu acho que hoje ainda menos, porque é uma pauta muito importante, né, do movimento negro. Eu não tenho dúvidas que a inserção que pesquisadores negros e pesquisadoras negras, né, cada vez mais acessando o ensino superior e ocupando as escolas, né, ocupando as direções, você vai vendo efetivamente uma transformação, né? Então, cada vez mais que se pesquisa e que se produz, a minha leitura é que vai acontecendo isso, né? A ocupação desses espaços e a gente vai vendo uma modificação ainda muito lenta, assim, ainda muito lenta. Muito difícil, né? Quando você vai falar, por exemplo, de mitologia iorubá, é um burburinho danado, porque é um assunto praticamente tabu, né? Mas que é isso, faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa cultura. E e aí, para você ter uma ideia, tô falando a beça, né? Desembestei a falar. Não, pode ir, tá Mas para ótimo. você ter uma ideia, né? Eu estava refletindo muito sobre isso ontem, né? Ontem eu participei junto com outras mulheres negras, né? Da construção de uma ação para as crianças numa casa aqui na Zona Oeste. Porque a gente precisa entender também o contexto da periferia, né? Como é que estão as crianças nesse período de quarentena, isolamento na periferia? Então, essa daí é uma discussão também bem grande. E a casa, ela estava assistindo algumas mulheres com entrega de cesta e tal, que tinham crianças, e a gente fez uma ação fechada, com número limitado e tudo mais. E aí, aqui no Rio de Janeiro, né, no subúrbio onde eu nasci, cresci, sempre foi muito forte a tradição do 27 de setembro de pegar doce. Mas eu nunca soube a história, eu nunca soube o motivo, sabe? Não tem Eu nada só com fui. essa história. Exato, assim, nunca tinha ouvido falar. E aí foi só quando eu decidi parar para buscar que eu fui entender. Entende? Então, assim, ontem eu fiquei muito feliz, inclusive falei isso com as crianças, né, de poder contar para eles uma história que eu gostaria que tivessem me contado quando eu era criança, sabe? Eu gostaria de ter ouvido de ter escutado na minha infância, porque as coisas iam fazer muito mais sentido para mim, né? Então, o que eu vejo é que a gente está nesse movimento, mas que é muito importante também, né? Eu acho que é muito importante sinalizar que não é pura e simplesmente o acesso ao ensino superior, né? Porque também às vezes a gente acaba colocando como se as universidades num pedestal, né? Como se elas fossem resolver o problema de. E não é, assim, é fato que isso daí não é. Eu acho que tem um intelectual quilombola que eu tenho lido, tenho estudado, né, e tenho gostado bastante assim do que ele tem me movimentado bastante, né, que é o Nego Bispo, o professor Antônio. E aí ele vai falar sobre essa importância da nossa retomada, né, ao conversar com os nossos mais velhos e as nossas mais velhas. Então a gente precisa de uma série de reestruturas, né, de olhar para trás. É muito esse movimento da Sankofa mesmo, né, daquele Adinkra, que a gente tem que olhar para trás para conhecer o nosso passado, para entender o nosso presente enfim, reescrever, né? Reinventar o nosso futuro. Só para a título de curiosidade, né? Porque eu sei a parte cristã da história de ontem, né? Que eu também nasci em periferia aqui de Campina Grande, sou de Paraíba, terra do maior São João do mundo. Só a título de curiosidade, aí a gente sabe, eu pelo menos sei o do São Cosme e Damião, né? Mas só a título de curiosidade, qual é a segunda versão? Então, na verdade, tem várias, porque são vários itãs, né? São várias histórias que existem. E aí, ontem eu levei uma história para as crianças dos Ibejes, né? Que na língua iorubá significa gêmeos, que venceram, como eles enganaram a morte. Então, enfim, é toda uma história é, de como eles fizeram, né? O resumo. Não vou resumir a história, não, né? Porque senão vou estragar todo o encanto do negócio.
Mas, enfim, a Giselda Pereira, maravilhosa, que é de São Paulo, do Aguibala Conta, ela fez a contação exatamente dessa história que eu levei ontem para as crianças lá no canal dela. Então, acho que quem quiser conhecer, vê lá a contação da Giselda, que foi muito linda. Porque se eu resumir aqui, vai ficar sem graça a história, né? Eu tava dizendo pra minha irmã ontem, eu não sei pegador. Uma coisa que eu vi e uma coisa que eu percebi agora é a diferença de educação, né? Por exemplo, tu falou da congada, né? E aqui é muito comum. Pernambuco é muito comum, né? Congada, Rio Grande do Norte. Eu voltei de Natal agora, passei 3 anos lá. É muito comum congada lá, é muito comum a história aliás, no São João, né? No mês de junho, Uhum, que a gente diz São João. Pra gente, daqui de Campina Grande, daqui do Nordeste, de Campina Grande especificamente, a gente vive os 30 dias de festa. E no Nordeste inteiro, o dia 25 e 20, né, o dia 25, 24 e 25, né, é o dia do São João, além do São Pedro e Santo Antônio. Então, essa questão do Bumba Meu Boi, aqui é muito comum. Então, a gente também uhum. saber, né, sobre isso. Os meninos fazerem no meio, principalmente os meninos de periferia fazer os bois e ficar lutando entre eles. Eu também fazer alaúças. Então é muito comum, assim, aqui é muito comum ver, sabe? Na época de carnaval também, eles fazerem o boi e tal, e as alaúças. Eu lembro que eu morria de medo quando eu era criança de alaúça. Então, só a título disso, né? De mostrar que, querendo ou não, o Nordeste também é periférico, né? Assim, nesse sentido. Porque Sim. é o que está de lado, é o que não tem importância, é o, né, o que não são grandes centros, apesar de Recife ter um grande centro, né? Como mesmo, e outras questões também, mas também essas visões de como o Nordeste também é um pouco deixada e por conta disso a gente criou uma própria cultura, uma cultura de, como é que eu posso dizer? Isolada mesmo, né? Uma cultura de isolamento. Eu vejo isso, uma cultura de isolamento em relação a São Paulo e Rio, por exemplo. A gente não consegue ver, por exemplo, a não ser é, o Rio, por exemplo, mas a gente não consegue ver uma cultura específica de São Paulo, né? Qual a cultura de São Paulo? A Ai, base mais mas tem o alfabetizada. rap. Não, tem, lógico. Mas a gente vê, né? Pois é, então, mas eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? Porque acaba ficando muito A gente, restrito. teve na época que houve, né, questão política, né? Que houve, que eu tô tomando minhas dores. A gente do Nordeste, né, votou na Dilma, né, no PT e tal, e foi eles que ganharam e tal, e disseram que, né, que a gente deveria se separar do Brasil. E uns, vamos separar do Brasil mesmo, vamos separar, fazer o país Nordeste, né? Já por conta dessas questões, porque parece que a gente nem consegue chegar, né? Como você falou, vocês terem contato com a Congada, por exemplo, né, com Uhum. outras culturas que é do Brasil inteiro, que era para ser do Brasil inteiro, né? Apesar de ser muito grande e plural, e ao mesmo tempo a gente também não tem contato, né, com essa diversidade educacional, por exemplo, porque Sim. na escola aqui, por exemplo, a gente faz, por exemplo, bumba, fogueira de São João, a gente faz tudo na escola, por exemplo. Os meninos da escola, uma professora faz bandeirinha de São João, faz tudo, né, acontecer. E aí, tu falando isso, eu percebi que aí em vocês não é tão forte, né? É Tem essa assim, diferença. acaba sendo muito. é,
Por exemplo, a Laursa, eu só fui saber, só fui conhecer esse ano. E aí eu fui conhecer esse ano é Ai, você sério, não com a teve Kenla, infância. contando a história da Laursa, a Kenla do Caçando História, que é não é de Recife, né? Mas ela tá morando em Recife já tem algum tempo. E, na verdade, já tinha escutado falar da Laursa do começo desse ano, porque eu faço parte de um grupo de maracatu, que é o Baque Mulher, que foi fundado no em Recife, no Encanto do Pina, né? É Encanto do Pina, se eu não me engano. E aí, eu vi um vídeo das crianças no carnaval falando de Laursa, né? Brincando, mas eu não sabia, assim, não sabia, não entendia, né? Então você vê, são muitas formas da gente contar a história, né? Da gente contar a história do nosso país. Olha que incrível, você contar sobre Minas Gerais trazendo a história do Galanga, do Chico Rei. E toda, né, enfim, toda uma outra perspectiva de história. Você falar sobre a Congada, que traz uma outra perspectiva de história também, né? Você falar sobre a importância do São João aí no Nordeste, né? Da Laúça, de todos esses aspectos, né? Que são importantes para a gente conhecer e que passa batido, né? Acaba sendo muito. Mas você vê até mesmo os próprios conhecimentos que são produzidos, eles não são tão como eu vou dizer, não tem um espaço tão grande dentro da escola. Porque, por exemplo, vou te falar, aqui no Rio de Janeiro, o que a gente tem muito forte, principalmente nas periferias, é o funk, né? Então as crianças estão dançando funk, estão cantando funk, estão produzindo funk, estão fazendo. E muitas das vezes ainda existe uma resistência da entrada do funk na escola. Então, assim, não existe um diálogo entre o que as crianças consomem, o que elas produzem e o funk. E aí eu lembro que quando eu trabalhei com ensino fundamental, foi na época dos 450 anos do Rio de Janeiro. E aí a gente fez um trabalho, eu trabalhava com literatura, e aí a gente fez um trabalho super legal de conhecimento mesmo do Rio de Janeiro, né? Então a gente pegamos alguns sambas, falamos do carnaval, trouxemos o funk, aí pegamos o funk dos anos 80, 90, com letra, rap da felicidade, colocamos para as crianças, eles ouviram, foi muito legal. E aí, anos depois, sei lá, 3 anos depois, a mãe de um aluno meu, eu estava trabalhando na educação infantil, a mãe de um aluno meu, ela era responsável de uma sala vizinha minha. A sala era colada minha. E aí ela virou para mim e falou assim: Você foi professora do João Pedro, de literatura. E ele chegou em casa um dia super animado falando sobre a aula de funk que teve com você. E foi a melhor aula que ele teve, porque ele fala de você até hoje. Até hoje ele fala sobre essa aula. Então, olha isso, né? Olha a potência que a gente tem sobre. Porque e não só as crianças, os jovens, né? Eu tenho amigas que são professoras de histórias, de letras, e que têm pensado muito sobre isso, né? Sobre o que os seus jovens, que também estão em escolas de periferia, têm produzido e o que se dialoga, né? Com qual é a literatura o que a gente traz para a escola de literatura que dialogue com o conhecimento e com todo o repertório cultural que aquelas crianças e os jovens têm, né? Então, ainda é um campo de. O currículo ainda é um campo de muito embate, né? A gente ainda está muito. E aí, ainda falar sobre funk hoje na escola, levar funk para a escola, levar o rap também, né? Ainda é muito difícil, é muito tabu, né? Aqui é mais natural, né? A gente levar o São João, né? O forró. É mais comum, apesar desses forróis que a gente fala, né? De plástico que a gente fala, né? Mas ainda é muito aceitável levar outros forróis, por exemplo, né? Então é mais acessível nesse sentido. Agora, tu tá falando isso, eu assisti ontem Bacurau, né? Ontem não, antes de ontem. Eu assisti Bacurau e aí tu falando isso, eu lembrei do eu assistindo Bacurau e tal, aí eu fui assistir uma crítica e na crítica falava que meio que as pessoas estão querendo exportar essa essa
que eu acho horrível falar tradição, né? Mas é horrível falar isso. Da coisa armamentista para a sala de aula, né? Eu sei que o Rio de Janeiro vive muito essa questão das balas perdidas, né? Nas escolas e tal. E aí eu falei isso porque era tu falando, e eu lembrando que eu tive uma oficina com uma professora de teatro de musical, lá da Broadway e tal. Aí ela tava dando uma aula, só que era no meio do mês do São João, e a gente solta muito fogos aqui. Aí Uhum. ela tava dando aula e começou um triozinho de forró. E aí soltaram fogos. E a gente, tipo, super. Ah! Começou a soltar fogos, ela caiu no chão assim, tipo, morrendo de medo, sabe? E aí a gente tudo olhou assim pra ela sem saber o que estava acontecendo. Só que porque ela disse que lá nos Estados Unidos, quando escuta. Ela pensou que era tiros, no caso, né? Uhum. Todo mundo se deita no chão. Aí eu fiquei pensando nisso, sobre a escola também, né? Nessa questão disso, né? Porque a gente não tem isso aqui, por exemplo, aqui no Nordeste, não tem isso, né? A gente escuta fogos, pra gente fogos ou futebol, ou forró, né? E tudo mais. E eu fico imaginando essa questão na escola, né? E dessa questão, assim, que tá muito, pelo menos tá muito forte aí no Rio, né? Essa questão das crianças. Hoje menos porque não tá tendo aula, ainda bem, né? Ou não, né? Porque foi o João Paulo que foi morto em casa. Em casa. Não foi? Foi morto em casa, né? Sim. Então, fica essas realidades, eu falo, fico puxando pra cá pra gente também, pra gente, digo, Nordeste, Paraíba, principalmente Paraíba, porque o digníssimo desgoverno, né? Falou que Maranhão era Paraíba, ou então que qualquer nordestino é Paraíba, aí eu já digo, né? Principalmente para Paraíba. Essas questões, né? Como é diferente no mesmo país, né? Essas questões de negra, por exemplo. Para aqui, aqui pra gente, é muito mais comum pessoas negras. E pessoas negras, assim, convivendo normalmente, entendeu? Assim, não digo normalmente, mas no sentido de ele vai estar andando no meio da rua, mas ninguém vai achar que ele é bandido, porque todo mundo é negro, entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, sou dito estranha por aqui. Sou mais estranha, porque as pessoas pensam que eu não sou daqui. Eu sou de do sul. Quando eu morava em Natal, por exemplo, que eu ia pra praia, aí já vinham me tratar como um turista. Aí eu abria a boca, aí, é daqui. Desse jeito. Por conta disso, eu já sou diferente, né? Da cor e tudo mais. Mas eu fico me perguntando isso. E aí eu lhe pergunto também sobre essa realidade da escola e tudo mais. Nesse aparato. Mas eu acho que é uma questão muito mais profunda, né, do que uma questão de pele, de tonalidade, né? Então, assim, existe toda uma questão de estrutura, e aí por isso que se fala muito sobre essa questão do racismo estrutural, né? Porque se a gente parar para ver a população, né? Majoritariamente, inclusive dos últimos dados, o Brasil é composto de pessoas negras, né? E aí, pessoas negras entre pessoas pretas e pardas, né? Sendo que a grande questão é a forma como a sociedade relaciona e as pessoas se relacionam, né? Então, enfim, é um processo muito mais complexo, né? De muito, enfim, de questões, inclusive, como eu vou dizer, muito complexas que as pessoas acabam trazendo, né? E aí que, enfim, só vão entender muito tempo depois, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa negra de pele clara. E aí, o racismo, ele me atravessa de diversas outras questões. Então, quando criança, eu tinha uma dificuldade muito grande em relação à aceitação da minha imagem, em relação ao nariz largo, em relação a uma pequena separação entre os dentes da frente que me fez querer a minha infância inteira desejar colocar aparelho.
Entende? A questão do cabelo, porque a minha irmã tem um cabelo liso, liso, lisérrimo, que nunca segurou nenhum tic-tac, por conta do meu pai, que é peruano. Então, assim, são diversos atravessamentos, né? Enfim, que se vai passando. E a própria questão de você se relacionar também, né? Nessa sociedade que é extremamente racista, que te coloca em determinados lugares, né? Que já te poda, já te limita. Já diz os lugares que você vai acessar e que você não vai acessar, né? E aí é indiscutível, né? Assim, não tem como não dizer que as pessoas com a pele mais escura, né? Elas acabam não tendo acesso a outros lugares, né? Então, assim, o racismo ele é atravessado de diversas questões, né? Questões muito profundas. E que, inclusive, assim, na minha vida, ele vem trazendo, na vida adulta agora, que eu tô conseguindo encarar e olhar diversas questões que me machucam muito, sabe? E aí é todo um processo de terapia, de produção de. E aí, por isso que eu fico pensando muito nas crianças, sabe? Então, o trabalho que eu faço, né, e que eu procuro é justamente buscar histórias que fortaleçam essas crianças. Então, eu quero que a criança ela escute uma história de Galanga, do Chico Rei, e que ela conheça sobre aquele cara que foi extremamente estratégico, entendeu? Para libertar o seu povo. Tem toda uma questão de cooperativismo, de um trabalho comunitário, sabe? De pensar a partir do coletivo, que mais uma vez a gente vai falar dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, assim, o que eu tenho pensado é muito isso. Ontem, no evento que a gente organizou, né, lá em Campo Grande, aliás, aqui em Campo Grande, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, fiquei conversando com as outras mulheres, né, sobre como aquilo foi importante para as crianças, porque a gente teve uma parte também de fazer uma oficina de turbante. E aí a maravilhosa Angélica, né, que fez a mediação da oficina, ela falou de toda a questão que o turbante ele é muito mais do que um. Ele não é pura e simplesmente estético, né? O turbante não é essa faixa que as pessoas amarram na cabeça. Ele tem todo um simbolismo, né? Tem uma série de. E aí ela foi contando a história e foi falando com as crianças e os meninos foram construindo e fazendo os turbantes. E foi tão bonito a forma como eles se olhavam, sabe? Eles se olhavam e viam beleza na imagem que eles viam, eles se admiravam, eles estavam. Então a gente ficou pensando muito sobre isso. Que importante foi a gente fazer nesse período, com tudo isso que a gente está vivendo, possibilitar com que essas crianças que elas consigam se olhar de outro jeito, né? Que elas consigam olhar para outras crianças e enxergar as suas belezas, né? Enfim, valorizar as suas histórias, as narrativas, a cultura. Então é um processo muito difícil, né? Porque sempre dizem, né, o que a gente é, o que é, o que é, o que não é, o que é, o que não é, o que não é, o que você não pode ser. E aí, de repente, você poder potencializar, né? Subverter essa ordem e trazer essa valorização e fortalecimento para as crianças. De não, você pode ser o que você quiser, você pode construir o caminho que você quiser e apresentar aí cientistas negras e negros, médicas negras e negros, pesquisadores, né? Enfim, é muito, é muito importante, né? É. Eu tava, foi ótimo você falar nisso, mas acho que estava mais falando sobre essa questão como é que eu ia falar? Como é que eu posso falar? Esse amplo acontecimento, que está acontecendo. Isso que vem acontecendo, cessou por causa da pandemia, mas que vem acontecendo, né, das escolas, né, de bala nas escolas, balas perdidas nas escolas, né, e que isso, com o filme, por exemplo, né, Bacurau me fez refletir que porque o confronto de Bacurau acontece na escola, né? Então, que a escola é a primeira. Eu tô dando spoiler do filme que não assistiu, mas enfim. E que é uma coisa do diretor mesmo, uma crítica, né? Que
parece que estão querendo trazer isso para nossa realidade, né? Para o Brasil, para que a gente seja um país que a gente não é, tá entendendo? Isso que eu tô querendo explicar, querendo saber da sua visão, no caso. Por conta disso, de trazer uma cultura que não é nossa. A gente não é uma cultura de pelo menos eu tenho certeza que a gente não é esse tipo de cultura de ficar perdendo nossas crianças na escola, né? Por bala perdida, por N motivos, sempre se teve muito respeito em relação a criança não, a professores, por exemplo. Eu trabalhei em periferia sempre, uma vez, inclusive, eu trabalhei numa periferia, era aqui de Campina Grande, e eu ia sendo assaltada. Aí o cara, né, falou: ah, não, é a professora. Aí ele disse: professora, da próxima vez a senhora não pode vir com a blusa com o nome professor, não? Porque já tem essa questão do respeito pelos professores, né? Pelo menos aqui tem essa questão. Eu acho que em outros lugares também. Então, é isso que eu queria saber de tua parte, sabe? Essa que me parece ser essa exportação de uma coisa horrível, né? Que é essa coisa da escola sendo, né, alvejada. E Bacurau mostra muito bem isso também. Uma parte que tem que ver uma pilha de livros e é jogada todos os livros no chão, sabe? De qualquer jeito. E aí vai de qualquer jeito. E me parece muito desse desgoverno, né? É, já tem um tempo que eu assisti um filme e eu acabei. O que me chamou a atenção foi uma outra perspectiva da crítica, né? Em relação ao que o filme traz. Mas eu acho que quando a gente para, né, para ver sobre essa questão, né, do que e que acaba, enfim, ficando muito em foco também, né, quando se fala de Rio de Janeiro, em relação a essa questão, né, é porque, enfim, é uma política que é muito planejada em relação à própria discussão do genocídio da população negra, né? Então é isso, você não quer saber, não importa quem é, não importa que no lugar tenha escola, não importa que as crianças estejam estudando, não importa que é o horário das crianças saírem, né? Enfim, aí existe é uma discussão muito maior que a gente precisa fazer, né? Um debate muito maior em relação à própria questão da perspectiva mesmo de política, né, e que é adotada, mas o que eu vejo, né, é nitidamente essa questão do que mais uma vez a gente cai na questão do corpo preto que não importa, né? Então, se morrer é mais um que vai morrer, né? Vai ser menos um e não importa quem é aquela pessoa, né? E aí, enfim, é uma discussão muito mais ampla, mas que está diretamente relacionada à questão do racismo estrutural e sobre essa questão de uma pauta, né, que precisa de cada vez mais visibilidade, falar sobre que é essa questão do genocídio da população preta, né? Quais são os lugares que se entra assim e você sai atirando, primeiro você atira para depois você saber o que era, né? Para você saber quem era, para você saber o contexto, o que aconteceu ali naquele lugar, né? Isso daí é algo que jamais vai acontecer no Leblon, por exemplo, né? Não vai acontecer numa Vieira Solto, né? Então, assim, são diversas questões que falam, né, a partir também de um mesmo lugar, né? Mas, mas é isso, né, eu acho. Ó, faltam acho que uns 4 minutinhos, né? Já tá Só nesse acabado. última coisinha. É, o que é que você acha de pessoas brancas fazerem contações de alguns falam, por exemplo, é porque eu juro a você que eu não sou, não, eu acho que uma postagem que tu colocou que tu não é de religião Matriz ai, africana. de matriz africana, mas tem histórias que são né, de matriz africana, eu esqueci o nome agora, e outras histórias não são, por exemplo, né?
Aí eu tô querendo. Amora, por exemplo, do Emicida, né? O que é que você acha de contadores de histórias brancos, né? Contarem esse tipo de histórias. Olha, essa daí é uma questão, enfim, muito complexa, né? Que para falar nos Em últimos quatro cinco minutos não vai minutos, conseguir falar. 5 minutos é quase impossível, porque, enfim, tem uma série de discussões, né, e questões, mas eu sou professora, né? E o que eu, enquanto professora, uma questão que me incomoda muito é quando só professores e professoras negras trabalham na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, sabe? Então, na escola que eu trabalhei, teve um ano que se dividiu toda a equipe docente em pequenos mini-grupos e que esses mini-grupos iam discutir sobre questões importantes para a escola e a gente tinha um GT só sobre identidade e relações étnico-raciais. Quem foram as pessoas que foram para esse grupo? As pessoas pretas da escola foram para esse grupo, né? E não tinha pessoas não negras nesse grupo. Então, eu não sei se era um desconforto e das pessoas acharem que não poderiam estar naquele lugar, mas eu acho que é muito perigoso quando na escola esse trabalho fica focado só nos professores negros. Isso não pode acontecer. Porque quando a gente fala sobre uma educação para todos, na perspectiva, né, das relações étnico-raciais, na perspectiva do antirracismo, esse daí é um discurso de todos. Né? Isso daí é algo que precisa. Os professores não negros eles precisam estudar também, sabe? Precisam ler para além do manual da Djamila Ribeiro, inclusive, que pode ser ótimo, mas a gente tem diversos outros teóricos maravilhosos, né, pretos e pretas, que trazem as discussões muito bem pautadas e pontuadas. Então, assim, eu acho que é Só para fundamental. Só para te ajudar, né, mais rapidamente, quando eu, né, ainda era companheira do pai da minha filha, ele tinha filmes que passava filmes, né, exemplo só, 12 anos de escravidão ou exemplos assim. Aí eu dizia, vamos assistir ele. Disse, não, quem precisa assistir é você, porque ele era negro e eu que era branca. Então eu que precisava assistir e saber, e não ele, porque ele já sabia, né? Então eu É entendia porque às isso. vezes é difícil, né? Você acessar em dores e em questões que são muito complexas. Por exemplo, eu fui ver Olhos que Condenam e eu chorei do começo ao fim. E assim, eu acho que é uma série que toda pessoa não negra tem que assistir, mas eu não sei se eu gostaria que os meus amigos negros, sabe, que assistam isso, porque é difícil, porque toca em dores e em questões que a gente ainda está tentando digerir, sabe, porque está muito relacionado à realidade, né? Então, assim, falta um minuto e meio. Mas, basicamente, o que eu acho, né, na minha leitura e na minha concepção, é que as pessoas precisam trazer outras histórias, levar para os outros lugares. Agora, o que eu acho que é muito. O que eu vejo muito, né, da crítica que é feita é a falta de respeito e cuidado, muitas das vezes, em relação às histórias, sabe? Uma coisa que me incomoda muito é quando você vai falar uma história de origem africana. Tá, mas você está falando de qual lugar da África? Porque primeiro que a gente já tem zero conhecimento, né? A gente, assim, na escola ainda é muito difícil. Então, quando você fala isso, parece que, sei lá, é uma história, entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Você precisa ter muito cuidado em relação à pesquisa da história que você vai contar. Como você tinha falado, eu acho que é fundamental quando você vai contar uma história de protagonismo negro, procurar autores e autoras negras, você vê o que aquela narrativa está querendo trazer, qual é o seu objetivo em contar aquela história, né? Qual o cuidado que você vai ter em relação à estética, à construção dessa contação, quais os elementos você vai levar, né? Enfim. É, eu acho que tem uma série de. Eu acho que eu não sou ninguém também para dizer o que a pessoa pode e o que não pode fazer, o que ela deve ou não deve fazer. Mas eu acho que a primeira coisa é o respeito e o cuidado com a história, sabe? Apesar de eu não ser uma pessoa de religião de matriz africana, eu tenho muito respeito e tenho muito cuidado quando eu trago essas histórias. Então, eu pergunto às minhas amigas, consulto como se fala, qual é a pronúncia, qual é a cor, o que eu posso, o que eu não posso fazer, né?
Faltam 7 segundos. Beijo!